Aleluia. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Está projetado aqui também. O texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, é a Tua palavra. E a Tua palavra é vida, Pai. A Tua palavra é a verdade. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco desde o início desse culto. O Senhor falou através dos louvores, através, Senhor, das ofertas, dos dízimos e de tudo que está sendo feito aqui em Teu nome, Pai. Através desse vídeo, com essa homenagem, o Senhor já falou conosco também, Pai. E nós pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor continue falando conosco. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, Pai, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra. E que a Tua palavra, Pai, ela caia, Senhor, no nosso coração, em terra fértil, e produza, Senhor, bons frutos na vida de cada um de nós. Nós Te agradecemos pela Tua presença e nós pedimos, Senhor, continua aqui conosco, porque assim nós seremos mais abençoados. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer isso? Nós seremos mais abençoados? Glória a Deus. O texto começa dizendo assim: naquele dia. E que dia é esse? Um dia comum, um dia simples, um dia rotineiro, um dia em que os discípulos, eles saem para acompanhar o seu mestre, eles saem para acompanhar o seu discipulador, eles saem para ter mais um dia de aprendizado. E ali, à beira da praia, à beira do mar, eles são discipulados por Jesus. Eu costumo dizer para as pessoas que fazem discipulado comigo, eu costumo dizer que os livros são muito bons, as apostilas são ótimas, a teoria é excelente, mas nada substitui a prática. A melhor forma de ser discipulado é andando com o seu discipulador. A melhor forma de ser um discípulo é caminhando com o seu líder. Por isso que nessa casa eu posso me orgulhar de dizer que somos bons líderes, bons pastores, bons servos, porque nós temos como exemplo um bom discipulador, um bom líder. E esses discípulos, eles estavam ali sendo discipulados, eles estavam ouvindo sobre a parábola do semeador, eles estavam ouvindo algumas palavras que edificavam. E no versículo 37 diz que um grande vento se levantou. Um grande vento se levantou contra a vida dos discípulos, num dia comum. Eu estou falando aqui para pessoas nessa noite, que o vento soprou sobre a sua vida. O ano de 2023 mal começou, e o vento já está soprando. Ou talvez você terminando o ano de 2022, e o vento está soprando. Mas fique calmo, aquieta o teu coração. Deus tem uma palavra de esperança para você nessa noite.
O tema dessa mensagem é Ventos da Revelação. O Senhor vai nos mostrar nessa noite, vai nos revelar o propósito desses ventos, o porquê desses ventos. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, é inevitável que esse vento nos alcance. Talvez você já passou por esses ventos, talvez você está passando, e com certeza passará. Faz parte da caminhada de cada cristão. Se nós vamos estar preparados, nunca estaremos. Mas nessa noite nós vamos aprender como reagir, como agir, quando os ventos soprarem nas nossas vidas. Amém? E há 3 coisas muito importantes que eu preciso falar para vocês nessa noite sobre os ventos. E a primeira delas é que o vento, ele nos revela quem é Deus. Você pode repetir isso comigo? Os ventos revelam quem é Deus. Aleluia. Os ventos que vêm sobre a nossa vida, eles não são para nos matar. Eles não são para nos paralisar. Eles não são para nos enfraquecer, para nos derrubar, para nos lançar fora da presença de Deus. Mas eles são para revelar um Deus presente em meio à angústia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Nunca ausente, mas sempre presente. Eu quero compartilhar com você nessa noite a experiência de um homem que conheceu Deus em meio ao vento. E você também já conhece. Estou falando de Jó. Olha o que diz o capítulo 1, no versículo 19. Pedi para eles projetarem aqui, por gentileza. Vamos acompanhar. Olha só. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Entende que o vento, ele atinge os bons e os maus, o ímpio e o fiel. O vento é para nós e também para quem está lá fora. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava dos maus, sacrificava pelos filhos, mas isso não evitou que o vento chegasse à sua casa. E aqui, após uma sequência de más notícias, chega uma pessoa, chega um jovem e diz: só sobrou eu, só restou eu, para te trazer a notícia. E olha a notícia que ele traz, que um vento tocou os 4 cantos da casa e destruiu aquela família. Ah, meu irmão, sabe o que eu acho interessante? Os ventos sopraram na vida dele. E aquilo que parecia ser o fim, foi apenas o início. Ali Jó, ele se levanta como um adorador, não como um murmurador. Não como alguém que está questionando o porquê que o vento se levantou. Não como alguém que está murmurando, reclamando e perguntando: por que comigo? Por que tem que ser eu? Por que na minha casa? Por que com os meus filhos? Mas diferente disso, o que ele fez? Versículo 20 e 21. Olha lá. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Versículo 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Esses ventos que sopraram contra a vida de Jó, fez ele entender que tudo que ele tinha, na verdade não era dele. Que todo o controle que ele pensava que tinha em suas mãos, na verdade não estava. E assim é conosco. É tudo dele, por ele e para ele. Nós não temos o controle, irmão. Se você estiver com controle, eu te aconselho nessa noite, solta o controle. Fala: Jesus, toma aqui o controle da minha vida. Porque nós sozinhos, meus irmãos, nós já tentamos e nós não vamos conseguir. Esse vento que sopra sobre a vida de Jó serve para muitas coisas. Serve para identificar algumas fragilidades
que havia dentro da sua própria casa, com a sua esposa. E essa é uma palavra para os sacerdotes. Nós, sacerdotes, nós homens, nós precisamos identificar essas fragilidades e ajudar as nossas esposas. Olha o que diz no capítulo 2, no versículo 9 e 10 de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O vento veio para fazer ele perceber, identificar uma fragilidade dentro da sua casa. O vento veio, soprou, para que ele também entendesse quem eram os seus amigos de verdade. Olha o que diz no capítulo 4, no versículo 6 e 8. Mas antes dele colocar, deixa eu te falar uma coisa. Jó tinha 3 amigos, os 3 melhores amigos, né? Ele faz Bildade e Zofar. Esses amigos vêm visitar Jó quando Jó já está na doença, quando Jó já perdeu os filhos, perdeu os bens. E esses homens, eles vão para ajudar. E a Bíblia diz que quando eles chegam e vê Jó naquele estado, eles não falam nada, eles ficam 7 dias calados. E aí, meu irmão, deveriam continuar calados. Porque quando eles abrem a boca, olha o que eles dizem. Pode projetar. 4. Porventura, não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Versículo 7. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Ou seja, meu irmão, os amigos que vieram para ajudar, ficaram 7 dias de boca fechada, e a hora que abriram a boca falaram o quê? Você está passando por isso porque você pecou. Você está passando por isso porque Deus está te castigando. Que Deus nos livre desses amigos, amém? Ele reconheceu naquele momento, ele entendeu quem eram os seus verdadeiros amigos. Ele disse: poxa, eles não querem ser tão amigos assim não. Às vezes uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo, uma acusação. Os ventos contribuíram, eles sopraram. Os ventos da revelação chegam até a vida de Jó, para que ele conhecesse a Deus verdadeiramente. Porque após passar por tudo isso, por todo esse momento, ele faz uma declaração. Está no capítulo 42, versículo 5, muito conhecida. Ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. O vento da revelação trouxe a Jó quem era Deus. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, orava pelos filhos, mas não conhecia a Deus na íntegra. Conhecia de ouvir falar. E o Senhor quer que nós, plena adoração, nesse ano de 2023, a igreja transbordante, conheça a Deus, não apenas de ouvir falar, mas de ver. Conheça não só na falácia, mas na praticidade. É isso que acontece com ele. E eu arrisco a dizer para você, que muitos de nós, nascemos na igreja, nos batizamos na igreja, cantamos na igreja, dançamos na igreja, ministramos na igreja, casamos na igreja, talvez até morremos na igreja, sem conhecer o Senhor. E o Senhor quer se revelar a nós nessa noite. O Senhor quer se apresentar a nós como um Deus Pai, um Deus que cuida, um Deus que não nos deixa sozinho quando os ventos sopram, quando os ventos se levantam. Sabe qual que é um dos perigos do vento, pastora Silvana? Um dos perigos do vento é que gera em nós um medo e ofusca a nossa visão. Quando nós estamos com medo do vento, quando se levanta um vendaval, geralmente nós perdemos um pouco da nossa visão.
Você já dirigiu aqui com chuva? Quem aqui já dirigiu com chuva? É horrível, né? Você começa. O limpador começa assim. Depois vai. Aí tem uma hora. Meu irmão, não dá. Ofusca a nossa visão. A gente ouve o barulho da chuva. A gente ouve carros passando. A gente ouve várias coisas. Mas a gente está com a visão limitada. E é isso que os ventos fazem na nossa vida. Os ventos, eles limitam a nossa visão. Lembra de Mateus, no capítulo 14, no versículo 26? Os discípulos estavam no meio do mar. E de repente se levanta também o vento, uma tempestade. E Jesus está vindo de encontro a eles sobre as águas. Mas eles não conseguem, irmão, ver. A visão está ofuscada. E o que eles declaram? É um fantasma. Eles conseguem confundir aquele com que eles andavam, aquele com que estava todo dia junto, comiam junto, faziam milagres juntos, participavam dos milagres. E agora ele não consegue identificar. Ele se confunde e diz, é um fantasma, porque a visão está ofuscada. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 30, olha o que diz. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoando, partiu e lhe deu. 31. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Eles louvaram aqui nessa noite. Os discípulos no caminho de Emaús estavam com sua visão ofuscada, porque estavam passando por um grande vento. Jesus se aproxima deles, está caminhando ao lado deles, e eles não o conseguem o reconhecer. Visão ofuscada. E no partir do pão, os olhos se abrem. Ah, meu Deus, como eu queria saber como que era esse partir do pão de Jesus. Porque era algo muito peculiar, pastores. Era algo muito íntimo, ao ponto de ele partir o pão, eles, é o Senhor. Eu queria saber. É uma das curiosidades que eu tenho. A visão faz a gente enxergar somente o inimigo. A visão ofuscada, ela faz a gente enxergar só o que está contrário a nós e não o que está ao nosso favor. Veja o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, muito conhecido também. 2 Reis 6, 15 e 17, que diz o texto. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Versículo 16. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o viu, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Senhor, abra os olhos, para que ele possa ver. Olha para a pessoa que está do lado e diga isso, que o Senhor abre os teus olhos essa noite. A minha oração nessa noite é para que o Senhor abra os seus olhos. Que um bálsamo, que um óleo seja derramado sobre a sua visão nessa noite. Para que você não foque apenas no problema. Para que os teus olhos não estejam apenas na dificuldade, apenas nos ventos, mas que os seus olhos estejam em Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Segunda coisa que eu preciso dizer para vocês sobre os ventos. Segunda verdade que eu preciso dizer sobre os ventos. O vento revela o propósito. Aleluia. Repita isso comigo. O vento revela o propósito. Aleluia.
O Senhor Jesus, quando Ele sobe ao céu, antes Ele dá as instruções aos seus discípulos. Ele dá várias recomendações. E uma das mais marcantes está em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, que diz o quê? Não está lá? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor libera uma palavra, o Senhor libera uma promessa, mas diz para eles: espera, ainda não é o momento, o propósito ainda vai ser revelado. E aonde que o propósito é revelado, queridos? O propósito é revelado em Atos capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Olha o propósito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu como de um veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O vento aqui revela o propósito. O propósito é vocês serem cheios do Espírito Santo, para não ficar somente em Jerusalém, mas levar a minha palavra aos 4 cantos do mundo. Eles entendem agora o propósito, eles são revestidos para que eles possam levar o Evangelho adiante. Aleluia. Mas para nós entendermos o propósito, nós temos que mudar uma coisa. E eu quero te ensinar nessa noite. Quantos desejam saber? Então pergunte assim: o que é, pastor? Mais alto: o que é, pastor? Para nós conhecermos o propósito, nós precisamos parar de perguntar por quê e começar a perguntar para quê. Quando nós perguntamos por quê? Por que Deus? Por que comigo? Por que eu? Mas por quê? Por quê? Quando nós perguntamos o porquê, nós nos colocamos num lugar de injustiçados. Nós nos colocamos num lugar de coitadinho. Nós nos colocamos num lugar de castigados. Mas quando nós perguntamos o para quê, Deus revela o seu propósito. Nós perguntamos o para quê, nós então vamos passar a entender por que que Deus permitiu tudo aquilo. Então está uma chave, meu irmão, para você nessa noite em 2023. Pare de perguntar os porquês. Comece a perguntar para quê. Aleluia. E Deus vai revelar o seu propósito. Deus revelou ao apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 3 ao 5. Olha o que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Próximo. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Ou seja, tudo que você está passando, o vento que se levantou sobre a sua vida, é Deus te forjando, te preparando para amanhã ajudar alguém que vai estar passando na mesma situação. E se você não fosse forjado, se você não fosse treinado, se você não fosse experimentado, você não saberia como ajudar. Eu vivi isso, eu sei do que eu estou falando. Há muitos anos atrás, eu não sabia aconselhar ninguém, porque eu não tinha experiência nenhuma. As coisas estavam dando muito certo para mim. Eu tinha um ótimo emprego, ganhava um bom salário. Eu tinha um carro, eu tinha uma moto. Eu era líder de vários ministérios na igreja onde eu estava. Meu irmão, tudo estava bem. Então quando alguém vinha para mim e falava assim: Maicon, meu relacionamento terminou, o que eu faço? Eu falava: vamos orar.
Eu falava, quer que eu te fale uma coisa? É livramento. É Deus que tirou essa cobra da sua vida. Eu não sabia o que falar, meu irmão, eu falava besteira. Chegava alguém e dizia assim, Maicon, eu perdi o emprego. O que eu faço agora? Eu falava, vamos orar. Se nada der certo, você vai viver da sua arte. Mas se alguma coisa você vai fazer, você não vai passar fome. Era isso que eu oferecia para as pessoas. E aí sabe o que Deus fez? Deus pegou a minha vida e virou de ponta cabeça, mano. Comecei a perdi emprego, perdi carro, perdi moto, meu irmão. Passei vergonha, fui humilhado, meu Deus. Para hoje, quando alguém vem e diz para mim, Maicon, terminou meu relacionamento. Eu disse, espera aí, vamos conversar. Tem algo que eu posso fazer? Vamos sentar os dois juntos? Vamos ver se ainda tem como salvar, porque eu creio que salva, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Eu creio que Deus é um Deus restaurador. Quando alguém diz, Maicon, eu perdi o meu emprego, o que eu faço? Vamos orar, mas espera aí, o que você faz? Qual é a sua profissão? Deixa eu ver, deixa eu ligar para meus contatos. Estão precisando de alguém aí? Enquanto não tem isso, mas você tem isso aqui, tem aquilo ali. Vocês veem, eu coloco no grupo da igreja lá, parece uma agência de emprego, irmão, só jogando vaga de emprego lá. Porque Jesus me ensinou. Mas foi necessário um grande vento se levantar contra a minha vida, para que eu entendesse então o propósito. E quando eu terminei aquele processo, pastor, Deus me disse assim, você está entendendo agora? Não era nada com você, mas é para que você estivesse preparado para quando você for aconselhar alguém. Para quando você for aconselhar, ajudar alguém que está passando pela mesma situação. Esse vento que soprou sobre a tua vida vai te fazer sair mais experiente. Vai te forjar. Como diz na linguagem dos lutadores de MMA, tem uns irmãos que faz jiu-jitsu, né? Estão olhando para mim agora. Você vai sair mais cascudo, mano. Você vai sair mais forte dessa. Dizia minha mãe que o que não mata, fortalece. Ela falava isso porque eu derrubava o biscoito no chão, catava e comia. Você vai sair mais experiente. Você vai sair mais forte. Você vai poder ajudar outras pessoas futuramente, que vão passar pela mesma situação. E aí você vai entender o propósito. E aí você vai agradecer. Você vai falar, Senhor, obrigado. Não era sobre mim. Aleluia. Terceira verdade sobre os ventos. Os ventos, William Armstrong, nos aproximam de Jesus. Os ventos nunca nos vão levar para longe de Jesus, eles sempre vão nos aproximar, porque na hora dos ventos, meu irmão, você tem que clamar. E na hora dos ventos, meu irmão, você tem que orar. Sabe aquele tempo que você negligencia todo dia? Você fala, eu não tenho 5 minutinhos para Deus, eu não tenho 10 minutinhos. Na hora do vento você arruma 1 hora, meu irmão. Na hora do vento você arruma 20 horas, você dorme 4. Os ventos nos aproximam de Jesus. E aqui eu quero voltar para o texto de Marcos, a qual nós começamos. Porque o texto diz que naquele dia, um dia comum, de repente vem um vento. Mas por que veio esse vento num dia comum para os discípulos, Mateus? Porque Jesus queria fazer algo extraordinário na vida dos discípulos. Você não entendeu, eu vou repetir isso. Sabe por que os ventos se levantaram na vida dos discípulos num dia muito calmo, muito comum? Porque Jesus queria fazer algo na vida dos discípulos. Assim como você. Talvez hoje foi um dia comum. Você levantou, escovou os dentes, tomou café, você assistiu televisão, mexeu no seu celular, você almoçou, tirou uma soneca à tarde, e agora está aqui na casa do Senhor. E aqui na casa do Senhor Ele quer fazer algo extraordinário com você. Ele te trouxe aqui para fazer algo extraordinário. Os ventos nos aproximam de Jesus. Os ventos vivemos as maiores experiências das nossas vidas. Um dia comum, mas Jesus escolheu para entrar
na vida dos discípulos e mudar todos os planos. Há uma palavra para você nessa noite. Deus vai mudar rotas. Deus vai mudar planos para te trazer para o centro da vontade dEle. É isso que os ventos fazem. E no versículo 35 de Marcos 4, no versículo 35, projeta para mim, diz assim: sendo já tarde. Sendo já? Era tarde para Jesus ou era tarde para os discípulos? Dá para ser mais forte. Era tarde para Jesus ou era tarde para os discípulos? Era tarde para os discípulos. Porque para Jesus nunca é tarde. Para Jesus nunca é tarde. Pode ser tarde para o médico. Pode ser tarde para o advogado. Pode ser tarde para o seu patrão. Pode ser tarde para o seu cliente. Mas para Jesus nunca é tarde. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nunca é tarde para Jesus curar. Nunca é tarde para Jesus libertar. Nunca é tarde para Jesus restaurar. Nunca é tarde. Aleluia. Pode deixar o versículo 35 aqui, nós vamos estar falando sobre ele. Olha o que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos. Diga isso bem forte no 3. 1, 2, 3. Passemos. Tem algo aqui que você precisa identificar, para você entender o mistério que Deus está querendo falar nessa noite. Jesus não disse para eles: passem. Jesus não disse: vão e depois eu vou. Jesus disse: passemos. Ou seja, eu estou no projeto. Ou seja, eu vou passar com vocês. Pode ser que se levantou o vento, pode ser que se levantou as águas, mas eu vou passar com vocês. Vocês não vão passar sozinhos. Passemos. Aleluia. Ele se coloca no teu projeto. Se você está passando por um grande vento, se está entrando água no seu barco, há uma palavra para você: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei contigo e nós vamos atravessar do outro lado. Tem um louvor da Cassiana, eu não vou me arriscar, que diz: e você vai cantar do outro lado. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o. Se Ele te prometeu, Ele te faz muito mais que vencedor. Nós vamos cantar do outro lado, porque nós não estamos sozinhos. Mas pastor, por que Jesus não avisou os discípulos? Por que não avisou da tempestade? Por que não avisou dos ventos? Por que Jesus não avisou de tudo isso, pastor Felipe? Meu irmão, porque se Jesus avisa, ninguém entra no barco. Tem muita coisa que Jesus não te avisa. Tem muita coisa que Jesus não revela para nós, meu irmão, porque senão a gente cai fora. Se nós soubéssemos, meu irmão, no meio da promessa que Ele fez para nós, de alguns ventos que iriam soprar, meu irmão, a gente já tinha desistido, ó. Então Ele permite nós passarmos, mas não nos deixa passar sozinhos. E nós estamos aprendendo, dia após dia. Nós não vamos passar sozinhos. Vai ficar tudo bem. Existe uma frase, né, célebre, do Billy Graham, que ele diz assim: eu li a última página da Bíblia e vai ficar tudo bem. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Coloca o versículo 36, por favor. Olha o que diz, versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros, aleluia. Eles despedem a multidão e colocam Jesus no barco.
Sabe por que tem muito vento se levantando sobre a sua vida? Porque ao invés de você colocar Jesus no barco e despedir a multidão, você está colocando a multidão no seu barco e está despedindo Jesus. O Senhor está dizendo para você nessa noite: multidão fica na beira da praia, Jesus entra no meu barco. Quando você inverte isso, a probabilidade do teu barco afundar é muito grande. E talvez multidão nessa noite tem sido amizades que tem te tirado para longe da presença do Senhor. Tem sido relacionamento, namoro, que tem tirado a tua santidade. Talvez multidão tem sido sociedade que você entrou e que está fazendo você fracassar. E Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho que estar no teu barco. O Senhor está mandando te dizer nessa noite: hoje é dia de decisão. Meu irmão, coloque multidão no lugar que ela tem que ficar. E coloque Jesus no teu barco. Porque todo lugar que tem Jesus, tem multidão. Mas nem todo lugar que tem multidão, tem Jesus. Aleluia. Se Jesus não estiver no teu barco, com certeza ele vai afundar. Você ainda não percebeu, mas a qualquer momento, essa multidão vai te tirar da presença do Senhor. Amém? Estamos avançando, tá, gente? É noite de decisão. Leve Jesus para o teu barco. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: leve Jesus para o teu barco. Aleluia. Ainda no versículo 36. Havia também com ele outros. Olha que interessante. Pastor Evandro. Eles estavam num barco. E havia em volta deles vários barquinhos. O vento se levantou. O vento soprou. Fez-se ali uma grande tempestade. Mas esse vento, essa tempestade, só atingiu o barco deles. Os barquinhos que estavam em volta, nada sofreram. E talvez você não entenda isso, mas você já tem questionado. Mas Senhor, por que só comigo? Por que o vento só sopra na minha casa? Eu sou o único crente da minha família, por que só eu passo pela tempestade? Por que no meu trabalho só sopra o vento contra mim? No meu setor não sopra com ninguém. Senhor, tem gente lá que ganha mais do que eu, fazendo menos do que eu. Por que só sopra no meu barco e não sopra nos outros? Senhor, por que é só no nosso barco que sopra? Quem quer saber? Diz: eu quero. Quer mesmo? Vai dizer mais forte: eu quero. Porque Jesus está no teu barco. Mas como assim? Pastor, agora deu nó aqui. Como assim? Por que não atinge outros, mas por que Jesus está no meu barco? Porque eu não entendi. Por quê? Aleluia. Essa é para você glorificar. É porque foi o seu barco que Jesus escolheu para realizar um milagre. É o seu barco que Jesus escolheu para trazer algo novo. É o seu barco que Jesus escolheu para trazer uma experiência sobrenatural. Rabasso darabashora cariabasso. Rabassura rabache. Ricanabiasso rabache. O vento tem soprado só no teu barco. Rabarabacharabasso darabache. O mar tem levantado só contra o teu barco. Rabasso darabache rebasso. Mas a unção que virá sobre a tua vida não virá em outros barcos. O milagre que vai te alcançar não vai alcançar outros barcos. As experiências que você viver, os outros barcos não vão viver. Por isso o vento está soprando contra o teu barco. Por isso está soprando. Por isso está soprando, Ademir. Se levantando, tempestade. Que o que você vai viver, ninguém vai viver. Darabaçou, darabaxere, canabiaçou. Darabaçorere, manabaxê.
Versículo 37. Diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Já se enchia, mas não estava cheio. Ainda há esperança, ainda há jeito. Está enchendo, mas não vai encher. Está afundando, pastor, mas não vai afundar. Por que que não afunda? Nós temos marinheiros aqui. Porque Jesus conhece a largura, o comprimento, a altura e a capacidade do teu barco. Ele nunca vai te dar nada que você não possa suportar. Ele vai te sustentar e o teu barco não vai afundar. Jesus conhece a sua estrutura e não vai permitir que teu barco afunde. Eles estavam desesperados. Pastor Ricardo, eles estavam desesperados pelo que estava acontecendo lá fora. Mas na verdade o problema deles estava aqui dentro. O problema não é a tempestade que está soprando lá fora. O problema é a tempestade que você deixou entrar dentro do teu coração. O problema não são os ventos que se levantaram lá fora. Os problemas é a tempestade que você está deixando aqui, ó, trabalhar na tua mente. O inimigo, Val, não quer suas mãos. O inimigo não quer suas pernas. O inimigo não quer seu corpo. O inimigo quer sua mente. Porque ele sabe que se dominar sua mente, então ele tem todo o seu corpo. Por isso que o Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o quê? Para renovarmos a nossa mente. Porque ele sabe que é aqui o campo de batalha. Por isso que Efésios capítulo 6, no versículo 10, a partir do versículo 10 fala da armadura de Deus. E vai falar o que no versículo 17? Para colocarmos o capacete da salvação. Porque o capacete protege a mente. Capacete da salvação. Então quer dizer que a nossa salvação, meu irmão, está em risco quando nós estamos desprotegidos. Que nessa noite o Senhor coloque um capacete novo na tua cabeça. Eu oro nessa noite para que o Senhor venha polir suas armaduras. Um capacete novo que guarde a sua mente. Você não vai mais ouvir essas vozes que dizem que você não vai conseguir, que você é fracassado, que você é fracassada, que já acabou tudo, que você não é ninguém. Um capacete novo na tua cabeça nessa noite. A tua mente não será mais atingida. Em nome de Jesus. Eu oro por renovação de mentes nessa noite. Eu oro por um óleo novo, um óleo fresco sobre a tua mente. Aleluia. Versículo 38. Lá de Marcos 4. Marcos 4, 38. Obrigado. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. Os discípulos chegam até Jesus, Zezé, e diz: Mestre, você não vai acordar não? Você não está ouvindo? Tem vento, tem mar, tem água. Você não está vendo que nós vamos afogar? Jesus estava dormindo. Mas quando ele diz: Mestre, ele desperta. Sabe o que isso significa? Jesus não acordou, meu irmão, enquanto ele estava ouvindo, enquanto estava as águas se levantando. Jesus não acordou enquanto havia barulho de tempestade. Jesus não acordou enquanto havia barulho de água sobre os pés. Jesus não acordou. Jesus acordou quando os discípulos clamaram. Ou seja, Deus não se move pela nossa necessidade, mas Deus se move pelo nosso clamor. Não é, meu irmão, sobre a nossa necessidade. Não é sobre o que nós precisamos. É sobre o quanto nós clamamos. E quando nós clamamos, Ele vem ao nosso encontro. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Estamos encerrando.
Os clamores do discípulo tocou o coração de Jesus. No versículo 39, ele repreendeu o vento e disse: aquieta-te, cala-te. Ei, escute isso. Essas duas palavras, aquieta-te e cala-te. A pastora Silvana Silva está aqui, ela entende muito mais que eu trabalhar com libertação. Essas são palavras usadas no campo da libertação. Jesus disse: aquieta-te, cala-te. Sabe o que isso quer dizer? Que esses ventos não eram da parte de Deus, mas esses ventos eram provocados por demônios. Sabe qual é a explicação? No próximo capítulo 5, William, Jesus está chegando aonde? Em Gadara. Eu não preciso nem falar mais nada, você sabe o que Jesus fez naquele lugar. Jesus libertou um gadareno que vivia nas sepulturas. Os demônios estavam tentando impedir que Jesus chegasse àquela cidade, para que aquele jovem não fosse liberto. Por isso ele dá uma ordem aqui agora e diz: cala-te, aquieta-te. Esse vento que levantou sobre a sua vida é da parte do demônio. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou dando uma ordem, cala-te, aquieta-te. Escute, o problema não é o teu esposo, o problema é o demônio. O vento não é a tua esposa, o vento é o demônio que se levantou. O teu emprego não é o vento, o teu emprego não é o problema é o demônio que se levantou. O problema não é o teu casamento, o vento que se levantou se chama Satanás. Mas nessa noite nós estamos dando uma ordem: aquieta-te, cala-te, em nome de Jesus. O seu filho não é o problema, o vento não é o seu filho, o vento não é a sua filha, o vento se chama demônio. E nessa noite o Senhor está dando uma ordem, o Senhor está amarrando, o Senhor está amordaçando todo o inimigo das nossas almas, todos aqueles que se levantaram contra as nossas casas. E eu oro para que nessa noite você saia daqui revestido de poder. Eu oro para que você saia daqui cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, que ao chegar na sua casa e abrir a porta, os demônios vão bater em retirada. Você vai abrir a porta e não vai sobrar nada, nenhum resquício, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Aleluia, é noite de ceia, amados.